quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram? Era na personalidade? Era no tipo de educação que cada um Sim, teve? ela era, a família dela é aglutinada, né. O que que é isso? Aglutinada, eles fazem tudo junto, Hum, né, tudo junto. Eles almoçam no mesmo horário, eles saem todo mundo no mesmo lugar, eles estão sempre juntos, eles são aglutinados. É um ambiente de satisfação toda hora, todo mundo comunica um para o outro o que está acontecendo, o que que está esse grupo fazendo. de família É, nasceu lá na família da sua esposa. exato. Aí eles começam, por exemplo, eles vão lá, vão almoçar e aí eles têm a rotina, eu lavo, você seca, você guarda e você Sim, limpa o chão. E sim. eles fazem tudo junto, então eles tinham esse modelo aglutinado. Aham, E lá na minha família não, nós éramos totalmente isolados uns dos outros. A gente não tinha aham, esse ambiente de diálogo, então era natural para nós ficarmos em silêncio dentro de casa, sim, né? Então, a família da minha esposa, por exemplo, é uma família patriarcal, né? aham, O meu sogro é que dava direção para a família, e a minha sim, família é uma família matriarcal, né? A minha mãe é que dava direção para a família. sim. Então, os conflitos, quando nós nos casamos, ela gerava em mim a expectativa de que eu respondesse às responsabilidades como o pai dela respondia em casa, Uhum, né? Porque a figura masculina era muito presente na família, na vida dela. E eu, na minha cabeça, quem resolve o problema e quem faz as coisas acontecer é a mulher, né? uhum, Então, porque a família, a visão feminina era muito forte dentro de casa. uhum, Então, eu esperando ela responder e ela me esperando responder. Então, isso começou a gerar muito conflito, muita uhum. situação, até que a gente entendesse de que maneira que a gente ia ajustar isso. E a igreja fez muito bem para ela, né? A igreja norteou muito bem os passos dela, e ela com Uhum, muita inteligência, e eu comecei a ver os benefícios disso. Eu sim. falei, bom, não é tão ruim assim. E aí comecei a retornar aos pouquinhos, né? E no que eu comecei a retornar aos pouquinhos, aí eu comecei a enxergar alguns lugares que eu poderia ser útil. Comecei a olhar, eu falei, poxa, tá faltando isso aqui, eu posso ser útil nesse ambiente, eu posso ajudar Uhum. a fazer. E eu comecei a me oferecer, né, para ajudar o ministério, para ajudar o pastor em alguns ambientes que eu entendia que era necessário. Aonde você se dispôs mais nesse Eu início? comecei, a princípio, com um grupo de adolescentes da igreja, né? Então, os meninos ficavam ali na igreja, não tinha muita atividade para eles, Sim. não tinha muita rotina para eles. E aí eu comecei a dar aula para eles, escola bíblica dominical, né? Uhum. Eu comecei a preparar material para poder ensiná-los. E aí eu entrei no Ministério de Louvor, fiz parte do grupo de louvor. O senhor E já cantava antes? não, assim, Tocava alguma coisa? nada, nada, Nada? nada. Mas eu entendi que tinha habilidades para tal. Minha família é Uhum, uma família musical, né? Então uhum. meus pais, meus tios, meus primos, todos eles têm instrumento e tal. Eu sempre cresci nesse ambiente de música, de canções. Sim. Eles se reúnem. A minha família paterna, quando se reúne, é uma maravilha de ver, né? Aquilo que eles fazem, né? As canções e aí eu comecei a ajudar no processo de gestão, né, de gestão da igreja, ajudar o pastor nesse processo de gestão, gerir o Uhum. ministério de louvor, as salas, as classes, né, e a gente montou nosso primeiro ministério de casais dentro da igreja, então a gente assumiu essa responsabilidade Olha. de cuidar dos casais dentro da igreja. E quando eu menos percebi, eu estava sendo consagrado ao presbitério. Eu falei, uau, né, percorri Hum. o processo todo. E Uhum. aí foi esse meu processo de entrega dentro da igreja. Então foi muito por aquilo que a igreja fez no que diz respeito às emoções da minha esposa, né? Uhum. Então foi muito bom, foi muito bom. E essa experiência da intervenção da igreja de uma maneira talvez não voluntária, Uhum. né? Resolvendo algumas questões, alguns conflitos que nós tínhamos em casa, me chamou a atenção. Eu Sim. falei, não, a igreja não é aquilo que eu penso. Então, Uhum. talvez o modelo que eu tinha na minha mente era um padrão que eu não deveria olhar aquilo como referência. Sim. E aí a coisa começou a funcionar ministerialmente, e aí, né, fluiu. O senhor acha que, muitos acabam se afastando de congregar por conta, às vezes, de uma visão equivocada ou de um exemplo de alguém que talvez tenha envergonhado o evangelho e tal, e muitas vezes acabam se afastando daquilo que a palavra diz, que é vivemos em comunhão, é termos aonde congregar? Eu penso que a igreja, ela precisa ajustar a comunicação com as faixas etárias, né? Uhum, Então, quando você tem uma igreja que você quer comunicar com todo mundo numa mensagem só, e você não separa as pessoas pela sua capacidade cognitiva de compreensão, você acaba impedindo algumas pessoas de aprender, de se desenvolver dentro desse uhum, ambiente. uhum.
Então, o modelo de igreja que eu cresci era um modelo que era uma igreja uníssona, ou seja, é o mesmo ensino para todo mundo, a mesma intervenção para todo mundo. E se você não entender que as pessoas têm dificuldade de entender a ministração, a Uhum. mensagem, se você não se comunicar com as faixas etárias da maneira correta, essas pessoas elas se dispersam dentro do ambiente. Elas Uhum. estão ali, mas Não estão prestando nada atenção daquilo que na está acontecendo é interessante para elas, né? sim, E se você não adaptar uma linguagem, se você não tiver um ambiente para acompanhar o desenvolvimento dessas pessoas, para promovê-las, inclusive, de ambiente, sim, né? sim. Isso é muito ruim. Eu experimentei isso com meu filho, por exemplo. O Felipe, ele sempre foi um pouco acima do núcleo dele e um pouco abaixo do outro núcleo. Então, ele sempre cresceu na igreja sozinho. Os mais novos eram muito novos e os mais velhos eram muito velhos. Uhum. E ele não tinha um ambiente para estar. Sim. E ele gerou em nós essa preocupação da gente estar sempre perto dele, porque Para ver o que ele estava achando, como ou ele ele estava estava percebendo. ou ele estava com gente muito infantil, ou ele estava com gente muito adulta. Então ele era o único da idade dele no ambiente e a gente tinha esse zelo, né? Então eu falei, poxa, não tem um ambiente para ele, não tem Sim. uma estrutura de ambiente para ele. E é interessante que ele se encontrou como auxiliar no Kids, no infantil. E ele pegou a turma dos juniores, que eram os meninos mais novos, ele já era um garoto mais velho, e ele ajudava a professora do infantil Uhum. ensinando os meninos mais novos. Então, foi um ambiente que manteve meu filho dentro da igreja, Que né? bacana. Você tem somente um filho? Quantos Eu tenho filhos um são? casal, eu Um tenho uma casal. menina casada já, a Stephanie, né? Tá casada, eu tenho 2 netos, 2 netas, né? Já, Já? 2 netas, eu sou vovô de Uau! 2 meninas, né? Nossa, Então, minha filha já está com 3 anos de casada, sim. casou aqui nos Estados Unidos, e eu tenho o Felipe, né? Pastor, quais foram os maiores desafios, primeiramente do casamento e depois do início do seu ministério? O maior desafio do casamento é andar junto, né? Andar junto, é você estar no mesmo processo, entender que página você está e se o outro também está na mesma página, se vocês conseguem enxergar para o mesmo lugar, se vocês têm a mesma visão da vida, Uhum, porque se vocês não estiverem enxergando para o mesmo lugar, alguém vai ficar para trás e dá trabalho resgatar, dá trabalho retornar para uhum, resgatar. uhum, E o que funcionou em casa foi a gente andar junto, né? Nós estamos juntos o tempo todo, né? As pessoas dificilmente vão me ver sem ela e dificilmente vão ver ela sem a mim. Então a gente está junto o tempo todo. Isso aconteceu com os meus filhos também. Em todo lugar que nós estávamos, os nossos filhos estavam juntos. Então uhum. a gente conseguiu encontrar esse equilíbrio andando junto. Porque talvez se fosse um ministério só meu, né, ela seria uma apoiadora do meu ministério, mas em algum momento ela ficaria distante, né? Uhum, Eu cumprindo uma rotina, cumprindo uma agenda e fazendo os meus afazeres e ela não participando disso, uhum. em algum momento ela ia ficar distante e vice-versa, né? Se ela tivesse num processo e eu não estivesse ali com ela, a distância ia acontecer e a coisa ruim que pode acontecer num relacionamento é a distância, né? Uhum, A gente precisa entender onde está acontecendo os ruídos para que a gente possa estar perto um do outro. uhum. Então isso facilitou bastante esse processo de entendimento, né? Vocês, passaram a servir ao ministério juntos, né? Sim, sim. Ela já tinha o desejo de Ela converteu, a gente estava com um ano de casado quando ela converteu, né? E ela frequentou o culto regularmente durante esse período. Depois eu voltei para a igreja, me reconciliei, assumi a rotina. Imediatamente nisso, tudo que nós fazíamos na igreja, fazíamos juntos, né? Ela virou secretária da igreja, inclusive, e ela uhum, cuidava da parte administrativa da igreja, e eu era o secretário do pastor, né? Então eu participava dos casamentos e fazia ata, fazia sim. leitura de ata, então eu estava dentro da rotina da igreja, tanto eu quanto ela. Então foi esse desenvolvimento nosso como casal dentro da igreja foi fundamental Sim. para o processo que a gente hoje está enfrentando, inclusive, né? Eu iria até perguntar, do início, né, do ministério de vocês até hoje, o que vocês enxergam de diferença? Seja, nas igrejas, né, na igreja de Cristo como um todo, seja nos cristãos ou nas adversidades que nós estamos enfrentando, você com o olhar lá atrás, do início para agora, quais são as maiores diferenças? Eu penso que a igreja do passado ela era mais comprometida.
as respostas de compromisso, Uhum. elas eram mais evidentes, né. Oravam mais, Eram mais segundo. eram mais evidentes, a igreja de hoje, talvez com o excesso de informação, com a facilidade de você ter acesso A a tudo. conteúdo, a informações, né, hoje a informação é muito dinâmica, muito rápida, então a figura daquele mentor eclesiástico meio que está perdendo o Uhum, seu papel, né, as pessoas estão começando o autodidatismo, estão aprendendo uhum, por si só, ficando em casa, cultuando em casa. Tem gente que consegue fazer isso, mas tem gente que acaba se perdendo nesse processo, né? Tem uhum, gente que consegue organizar uma estrutura e estabelecer uma rotina saudável de praticar o cristianismo dentro de casa. Mas tem uhum, muitos não conseguem fazer isso, eles acabam sucumbindo em meio a tanta rotina, né? Você acaba botando uma uhum, agenda para fazer. Então eu penso que eu vivi uma fase da igreja que eles eram mais comprometidos, estavam mais ali. Talvez tinham uma palavra de medo também muito forte que era ministrada dentro da igreja, né? Então as uhum, pessoas às vezes assumiam um compromisso mais pelo medo de não estar ali, do que pelo compromisso propriamente dito. Então a uhum, gente enxergava às vezes essa diferença. E a igreja de hoje é uma igreja mais voltada para si mesma, as pessoas estão mais voltadas para os seus próprios interesses. Não, eu vejo que as pessoas elas vão lá para comer o seu alimento, alimentar a si mesmo e ponto final, né? uhum, E não posso fazer isso, dizer que isso é uma regra que está acontecendo de maneira ampla, mas como pastor hoje eu vejo muita dificuldade de você inserir as pessoas dentro de uma uhum. rotina, né, de trabalho, de apoio, né, a vida está muito corrida, todo mundo muito ocupado e a jornada tá, a igreja ela vira, se der eu vou, né, se Sim. puder eu faço, né. Não está sendo mais, né, o primeiro lugar, o Deus não está sendo buscado mais em primeiro lugar, né. Eu penso que as pessoas conseguiram entender que estão até buscar, se você for cobrar alguém, ele fala: "Não, pastor, eu tô orando, tô jejuando, eu faço o meu papel, meu dever de casa", né. Mas o servir em comunidade, o estar ali com o Uhum, corpo, né, estar ali juntamente, entendendo que aquele lugar é um lugar de família, é um lugar de uhum, mesa, é um lugar de comunhão, é um uhum, lugar de da gente se abastecer para a batalha da semana. Então, uhum, as pessoas elas meio que estão deixando isso como um segundo plano, né? uhum.